Olá, amigos e amigas, muito obrigado mais uma vez pela atenção que vocês têm dispensado aos meus vídeos. Esse tem por tema aceitação e ação segundo o Espiritismo. Agradeço novamente a você que assiste os vídeos, compartilha, deixa aqui o seu comentário e se inscreve também em meu canal do YouTube. Sou muito grato a todos vocês. E agradeço, claro, a Deus pela vida, pelas oportunidades e por permitir-me a realização desse trabalho, que me traz muita alegria. Segundo o Espiritismo, a aceitação e a ação não são conceitos opostos, muito embora pareçam, mas sim atitudes complementares na jornada de evolução moral, ao qual todos nós estamos. Estamos em uma jornada de evolução, encarnados mais uma vez, para evoluirmos, nos melhorarmos, nos educarmos, nos equilibrarmos. A aceitação, quando bem compreendida, não significa de modo nenhum passividade ou conformismo, como à primeira vista parece. Mas a aceitação significa uma postura ativa de resignação inteligente e otimista, que serve como ponto de partida para a ação transformadora. Em momentos que vivemos na nossa presente reencarnação, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós temos muitos momentos em que somos afrontados, desafiados. E nesses momentos, nós precisamos, em primeiro lugar, aceitar, analisar, refletir, para depois agir. Por isso que aceitação e ação, muito embora à primeira vista pareçam serem coisas opostas, não são complementares. É dificílimo, claro, a aceitação diante de algo que nos aborreça, nos ofenda, porque ainda somos criaturas orgulhosas, infelizmente, mas estamos melhorando. Trouxe aqui para essa nossa análise alguns exemplos, análises detalhadas, baseadas nos ensinamentos do Espiritismo. Então, aceitação não é conformismo, não é passividade, não é preguiça, não é desistência e muito menos revolta silenciosa. Porque não adianta a gente calar-se e ficar em guerra dentro de nós. O ideal é calarmos, mas sem guerrearmos conosco. É aceitar, esperar aquele momento passar. Aceitação é reconhecer a realidade presente, incluindo as provas e dificuldades pelos quais todos nós passamos. Tudo isso aí são cenários necessários para o crescimento, compreendendo que todas as dores são transitórias, são úteis também para a evolução do espírito. Deus não quer as nossas dores, Deus quer a nossa alegria, a nossa felicidade. Mas é necessário que eu faça por merecer. E todos nós, diante de Deus, merecemos. Claro, mas eu preciso fazer, praticar uma ação que faça com que eu me equilibre. Por isso que a gente tem que aceitar o fato de algo que esteja acontecendo e depois agir conscientemente. A aceitação significa também exercitar a fé na justiça divina, na misericórdia de Deus, sabendo que cada situação oferece uma oportunidade de aprendizado.
tudo é aprendizado na nossa vida. O Espiritismo diferencia obediência, que seria o consentimento da razão, de resignação, que é o consentimento do coração. A aceitação é a resignação, que acalma a alma e permite olhar a dor com serenidade. Repetindo, o Espiritismo diferencia obediência de resignação. A resignação é a aceitação com o coração. A obediência é a aceitação apenas pelo uso da razão. Internamente a gente não aceitou. Não aceitou. Ainda mais devemos dizer que a aceitação, ela é um trabalho de transformação interior. A doutrina espírita enfatiza que somos os construtores do nosso destino, responsáveis pelas nossas escolhas e atitudes. É uma lei extraordinária chamada lei de causa e efeito. Eu, em relação às coisas que acontecem na minha vida, eu sou sempre a causa. E vai ter um efeito, que é de minha responsabilidade também. É uma lei extraordinária, perfeita lei. A verdadeira ação no Espiritismo é a reforma íntima, a mudança de hábito, de pensamentos e de comportamentos para melhor. O que não é uma situação muito fácil, porque muitas vezes nós nos acomodamos. Não está bom, a gente vai levando. Não estamos aqui para ficarmos dentro de uma redoma chamada de zona de tranquilidade ou alguma coisa parecida com isso. Estamos aqui para mudar, para sermos desafiados. E a vida nos desafia constantemente. Após aceitar a situação, por exemplo, uma doença, um afastamento de um ser muito querido, o espírito é chamado a agir para mudar o que é possível e adaptar-se com serenidade ao que não pode ser alterado no momento. Como, por exemplo, o desencarne de alguém muito querido nosso. Por mais que isso nos doa, e dói mesmo, não tem como mudar. É da lei. Todos nós vamos desencarnar um dia, mas vamos continuar vivos. Por isso que você não perde o parente ou a criatura amada. Você se distancia dela, fisicamente falando, e vai reencontrá-la um dia, se isso for importante, se for útil, se for permissão de Deus. A aceitação tem a caridade como meta. A ação deve ser guiada pelo amor e pela caridade. Caridade é o quê? É o serviço ao próximo. E ações como essas apagam as faltas cometidas e aceleram o processo evolutivo. Como síntese de aceitação e ação, é importante que a gente aceite para transformar-se, porque a aceitação é o início da transformação moral. Ao aceitar sem revolta, nós eliminamos o desequilíbrio interior, o que permite que a energia seja direcionada para ações construtivas. Agir com paciência e coragem sem se desesperar atrai auxílio espiritual. Aceitar a si mesmo, que é algo que precisamos fazer também. Temos que nos aceitar. Não estou satisfeito comigo, tenho que fazer a reforma íntima, mudar a minha jornada, mas aceitar-me, gostar de mim. Todos nós precisamos gostar de nós. Então, agir com paciência e coragem, sem se desesperar. Isso vai atrair o auxílio espiritual. Aceitar a si mesmo, reconhecendo limitações e falhas, é o primeiro passo para a mudança.
Lembremos do conhece-te a ti mesmo e aceita-te a ti mesmo. Em resumo, a postura espírita é aceitar o que não se pode mudar no momento, aprender com a experiência e agir com as ferramentas disponíveis para se melhorar e construir aquilo que nós sonhamos e queremos tanto. Um mundo melhor, um futuro melhor. E o destino do planeta está nas mãos de cada um de nós, seres encarnados no planeta Terra. E o meu destino em particular, como o seu destino em particular, o seu está nas suas mãos, o meu está nas minhas mãos. Porque nós somos os construtores da nossa vida. Não nos esqueçamos disso. Quando estivermos em um momento de crise, de reclamação a Deus, lembremos que fomos nós que nos colocamos naquele lugar. Deus quer que a gente saia, mas eu tenho que trabalhar no sentido de sair dessa crise, desse desequilíbrio. Por isso, repetindo mais uma vez, aceitação e ação. O Espiritismo nos ensina isso. São atitudes complementares, feitas sempre com o uso da razão, claro, mas principalmente com o uso do sentimento. Agradeço a você que assistiu ao vídeo, espero que tenha chegado até o final. Se gostou, compartilhe o vídeo, deixe um like, se inscreva em meu canal também, ficarei muito grato por isso. Desejo que você fique bem, que você fique em paz.